A mentira é uma ideia que Satanás deu e alguém achou boa. E ir na ideia de Satanás é caminhar para longe de Deus. Você viu o que aconteceu com Adão, com Eva e assim por diante. O nosso papel como filhos, como despertos, é caminhar na verdade. Porque a verdade é um caminho que você escolhe ou não seguir. E aqueles que se desviam dela podem ainda não ter percebido, mas estão indo cada vez mais longe, de forma sutil, mais distante de Deus. E quanto mais longe de Deus uma pessoa anda, mais caro fica o bilhete de volta. E a mensagem de hoje é sobre esse caminho que nos foi proposto. Seguro, não fácil, mas seguro. Amém? Ei, despertos, Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. E o título da mensagem de hoje é Verdade, um caminho seguro. Verdade, um caminho seguro. A primeira chave da mensagem de hoje é: verdades distorcidas corrompem o caminho. As verdades distorcidas corrompem o caminho. Entenda algo: Deus trabalha por princípios. Ele não criou o mundo e colocou os anjos para vigiar os seres humanos. Ele criou os princípios para serem seguidos. Os princípios de Deus são seus estatutos. São os estatutos que estabelecem na terra a sua vontade. E a verdade é um princípio. E quando você caminha com Deus, você está em um ambiente preparado, protegido e guardado pelos princípios do Pai. E quando quebramos um princípio, Ele vai nos quebrar lá na frente. O problema é que as pessoas não veem a conta chegando, porque ela nem sempre chega rápido. Às vezes demora, e assim muitos vão levando, empurrando, brincando com Deus, levando uma vida de mentiras, de brincadeirinhas, distorcendo as verdades, mas isso uma hora não acaba bem. Mas existe algo que nós devemos estar realmente alertas, que é o modus operandi de Satanás. Isso é, a forma que Satanás atua e trabalha na nossa vida e aqui na terra. Gênesis 3, verso 1 ao 6 nós lemos: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. E aí você sabe como que a história termina. Então qual é o modus operandi de Satanás? Ele fez isso com Eva. Entenda como ele vem para tentar você, para distorcer você do caminho. Primeiro, ele distorce o que Deus falou através de uma dúvida, através de uma confusão. Ele altera, ele distorce uma verdade. Ele não cria nada. Ele pega algo que Deus criou e distorce. Ele disse para Eva: É verdade que Deus diz para vocês não comerem de nenhum fruto da árvore do jardim? Mas Deus não havia dito isso, não era de nenhum fruto. Deus disse para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando você dá ouvidos a uma ideia de Satanás, a uma verdade distorcida, você começa a distorcer também aquilo que Deus já falou para você. Porque aí Eva diz que Deus mandou nem tocar na árvore, mas Deus também não disse isso. E foi dando ouvidos à ideia de Satanás que a brecha foi instalada e ela caiu na armadilha, acreditando que teria mais resultado e mais poder, olhando para a árvore e vendo que era desejável, sabe? Porque quando você começa a acreditar que o que você tem não é mais suficiente, você está indo para longe de Deus. Satanás diz: É certo que vocês não morrerão. Ele instigou Eva a acreditar que eles teriam mais do que já tinham ou mais do que precisavam ter. Então entenda algo: o que Satanás quer é que você descubra uma vontade dentro de você maior do que a vontade de pertencer a Deus.
Satanás quer que você descubra dentro de você uma vontade maior do que a vontade de pertencer a Deus. Não permita isso. E ele vai induzir você a acreditar nessa mentira, distorcendo algo que Deus já disse a seu respeito. Não permita isso, porque verdades distorcidas corrompem o caminho. Só que isso só não é suficiente, nós precisamos entender qual é a verdadeira raiz que nos sustenta em Deus, e entramos na segunda chave. A verdade é a raiz que nos sustenta em Deus. Adão e Eva perderam a sua sustentação em Deus porque não se basearam na verdade, mas acreditaram em uma mentira de Satanás. João capítulo 8, verso 44 diz: Jesus diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, ele estava dialogando, confrontando os religiosos, os fariseus da época. E como eu disse no início, a verdade é um caminho que você escolhe ou não andar. E Jesus combateu a hipocrisia dos religiosos da época de infinitas formas. Mas nesse versículo em específico, ele revela um segredo do céu, que é: a mentira conduz à morte. A mentira conduz à morte, aos poucos. Jesus não estava dizendo que Satanás apenas é o pai da mentira. Ele estava dizendo que ele, com as suas mentiras, conduz as pessoas à morte desde o princípio. Entenda isso. Jesus não resumiu: olha, Satanás é o pai da mentira, não. Ele disse que Satanás, com as suas mentiras, conduz as pessoas à morte desde o princípio. Por que Jesus enfatizou Satanás foi assassino desde o princípio? Que princípio é esse? O mesmo princípio em que Deus estava trabalhando para formar um jardim preparado para a vida eterna do homem, Satanás estava trabalhando para trazer morte eterna para o homem. Porque foi isso que ele trouxe para Adão, para Eva e toda a humanidade. Porque ao tirar o homem da presença de Deus, levou o homem à morte. O nosso lugar é em Deus, e não há como estarmos em Deus se não for na verdade. A verdade é a raiz que nos sustenta em Deus. Se tirarmos a verdade, morreremos. Da mesma forma que acontece se tirar um peixe da água, ele vai morrer. Se tirar uma árvore da terra, ela morre. Pode não ser na hora, mas ela morre. Assim somos nós. Nós precisamos estar enraizados em Deus pela verdade. Só há uma forma de construir raízes em Deus, é uma vida na verdade. E aí entramos na terceira chave. Uma vida em verdade nem sempre será aprovada pela maioria. Entenda isso. Uma vida em verdade nem sempre será aprovada pela maioria. João capítulo 15, verso 18 e 19. Jesus, mais uma vez, ensinando, transferindo vida aos seus discípulos, disse: se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Entenda algo: Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ele já deixou claro, como lemos agora, que o mundo odeia ele. E não odeia somente ele odeia também aqueles que decidiram seguir o caminho, a verdade e a vida. E Jesus nos escolheu para segui-lo. E isso é certeza de desaprovação do mundo. Então não ande por aí tentando agradar as pessoas, contando historinhas, distorcendo as coisas para agradar as pessoas. Ande procurando agradar a Deus. Seguir verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida vai requerer de você uma vida baseada em verdade, onde você fala realmente a verdade, não oculta as coisas. Eu me lembro de uma história, uma parábola judaica que conta que a verdade e a mentira caminharam juntas em um belo dia. Pelo caminho, a mentira convidou a verdade para entrar em um poço e tomar um banho. A água estava realmente agradável, e a verdade, pela primeira vez, baixou a guarda. Enquanto a verdade mergulhava, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu.
A verdade logo saiu e, recusando-se vestir as roupas da mentira, decidiu caminhar nua. E entrando pela cidade, as pessoas a viram nua e, ao encontrá-la, desviavam o olhar. Ninguém queria encarar a verdade como ela realmente era. Humilhada, ela voltou ao poço e nunca mais foi vista. Desde então, a mentira percorre o mundo vestida da verdade. E a maioria das pessoas a recebe de braços abertos. Porque, no fundo, muitos preferem uma mentira bem vestida do que a verdade nua e crua. Sabe, você precisa se agarrar à verdade. Dizer a verdade, evitar as mentiras, por menores que elas sejam. Não fique contando historinhas, como eu disse, para tentar contornar as situações. Prefira desagradar as pessoas com as verdades do que desonrar a Deus com pequenas mentiras. Porque contar mentiras é fazer negócios com o diabo. No começo pode parecer vantajoso, como Eva olhou e viu que era agradável, mas no fim ele sempre volta para cobrar sua parte. Então viva uma vida reta, íntegra. É a verdade que liberta. É a verdade que te dá raízes em Deus. É a verdade que te sustenta e te conduz a uma vida frutífera, abundante e de paz. Porque de fato, a verdade é o caminho que conduz à vida. A verdade é o caminho que conduz à vida. Amém? Quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que é pura, que é viva, que é eficaz e que é verdadeira, Pai. E que ela é poderosa para penetrar até o íntimo do nosso ser, Pai, a fim de separar, Papai, os nossos desejos da tua vontade, os nossos hábitos dos teus princípios. E eu intercedo por essa pessoa que me escuta, Deus, para que, de alguma forma, o teu Espírito Santo ajuste aquilo que precisa ser ajustado, corrija aquilo que precisa, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa com sabedoria que vem do alto, com discernimento que vem do alto, com unção nova, Pai. Capacita ela para andar e viver uma vida baseada em princípios, em verdade, porque a verdade é o caminho que nos conduz à vida, Pai. Nós queremos a vida que o Senhor tem para nós, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Se você lembrou de alguém, tiver coragem, envia para a pessoa, desde que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Se não tiver coragem também, tá tudo certo, amém? Nós nos vemos aqui amanhã, em nome do Senhor Jesus. E se você recebeu aqui no grupo, reage aqui no grupo aqui, ou se você está ouvindo no Spotify, no YouTube, não sei, comente, deixe seu comentário, que a gente quer descobrir como essa palavra entrou dentro do seu coração, em nome de Jesus, amém? E eu termino te lembrando, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.